Muito bem, vamos estudar então a seção 2.4. Eu vou tentar mastigar essa seção um pouco mais, deixar um pouquinho mais palatável do que está escrito no livro. Então, essa videoaula também vai ficar um pouquinho mais longa, mas nós vamos passo a passo, né? Vou fazer um processo aqui para que vocês percebam qual é a definição de limite que a gente usa, né, hoje em dia, que é essa noção de limite formalizada do Cauchy. Então vamos lá, deixa eu diminuir meu tamanho de imagem aqui. Seção 2.4, a definição precisa de limite. Então a definição do século XIX que a gente usa, né? Então veja, só o comentário aqui da sessão anterior para essa sessão, você está dando um salto de uns 200 anos, porque você saiu da noção intuitiva de limite lá do século XVI, né? Comecinho do estudo do cálculo, da cinemática, e vem agora já para meados do século XIX com a noção de épsilons e deltas que foi refinada por Cauchy. Então vamos. Só que em vez de apresentar a definição, que nem o livro faz, eu vou fazer um jogo de gato e rato, uma caçada aqui para vocês. Vou pegar uma certa função, tá? Então essa parte aqui não tem no livro texto, tá? Interessante que vocês prestem atenção nisso aqui. Considere essa função aqui, ó. 2x menos 1, se o x for dentro de 3, e 6 se for igual a 3. Aí eu pergunto para vocês, qual é o limite do f de x quando o x tende a 3? Claro, você vai olhar na linha de cima, né? Ele vai tender a 5, tá certo? Bom, a pergunta que eu faço é o seguinte: quão próximo do número 3 eu devo estar para fazer a minha conta e obter um número entre 4.9 e 5.1? Quão próximo do 3 eu devo estar de maneira que a minha conta R o número 5, por 1/10. Reescrevi essa pergunta em língua natural em linguagem matemática. Tá em cinza, bem no finalzinho da tela, tá a minha pergunta em língua natural. Quão próximo do 3 deve estar essa abscissa x, esse x, para que a conta f de x esteja errando o número 5 por 1/10. Posso errar por 1/10 a menos, 4.9, ou errar por 1/10 a mais, chegando no 5.1. Então, perceba, proximidade de dois números reais, módulo da diferença. Então, ó, número x menos o número 3 em módulo, isso é distância do x ao 3. Então, eu estou querendo que a distância do x ao 3 seja menor que um certo número, de maneira que isso me implique que a minha conta, que a distância entre a minha conta f de x e o número 5, módulo de f de x menos 5, é a distância da conta f de x ao 5, seja no máximo 1/10. Então, em língua natural, a linguagem matemática fica escrita como uma sentença lógica. Uma sentença tem que ser verdadeira, e daí vai implicar na veracidade da segunda parte dessa sentença aqui. Então, descubra um número delta de maneira que a minha conta f de x menos 5 fique menor do que 1/10, esteja errando 5, mas eu esteja entre 4.9 e 5.1. Então vou fazer passo a passo aqui as passagens. Olha, eu vou copiar este módulo de f de x menos 5 menor que 0,1 na minha tela. Copiei. Muito bem, quanto vale o f de x? Se o x não é 3, vale 2x menos 1. Sei somente C. Eu só substituí. 2x menos 1 menos 5 é 2x menos 6. Sei somente C. Só fiz a conta aritmética. Está percebendo que 6 é par? Olha ali. Isso é 2 vezes, abre parênteses, x menos 3. Estou fazendo alguma coisa falsa? Não. Sei somente C. Fatorei. O módulo do produto é o produto dos módulos. Então eu vou colocar sei somente C, módulo do 2 vezes módulo do x menos 3. Mas quanto é módulo do 2? É 2, ele é positivo. Sei somente C. Isole esse módulo de x menos 3 agora. O módulo de x menos 3 é 1 dividido por 10 vezes 2 dividido 1 dividido por 20, ou 5 sobre 100.
5 centésimos. Veja, eu obtive uma mensuração da distância entre o x e o 3. X e o 3 distando no máximo 5 centésimos. Então, veja como eu fiz as passagens todas C somente C, então você pode pegar a implicação do final para o começo. Se você estiver perto do 3, distando no máximo 5 centésimos, se você estiver perto do 3, distando no máximo 5 centésimos, implica. Isso implica que a sua conta f de x dista do 5, no máximo 1/10. Então a sua conta f de x estará entre 4,9 e 5,1. Descobrir aquele delta. Ok? Para que o valor f de x esteja perto de 5, distando no máximo 1/10 de unidade do 5, devemos tomar o valor delta igual a 5 centésimos. Assim teremos a veracidade da sentença. Módulo de x menos 6 menor que delta, implicando sua conta f de x distando do 5 no máximo 1/10. Gostaram? Bom, isso foi fácil. Bom, e agora, jogo do gato e rato. E se eu quiser exigir que a minha conta f de x esteja mais próxima do 5, distando no máximo 1 centésimo, ou seja, eu quero que a minha conta f de x fique entre 4,99 e 5,01. Veja, eu estou fechando o meu erro na minha conta. Minha conta tem que tender a 5. Então eu quero descobrir quão longe eu tenho que estar do 3, de maneira a fazer a minha conta e obter um número que diste do 5 1 centésimo de unidade. Em linguagem matemática, descubra esse número delta de maneira que a x menos 3 menor que delta implique que o f de x menos 5 seja menor que 1 centésimo. Ok? Como é que eu vou fazer? Vou copiar esse módulo, essa desigualdade modular aqui do final. Copiei. Qual é a minha conta f de x? 2x menos 1. Isso não é 2x menos 6? Então, 6 somente C, né? Isso é 2x menos 6 dentro do módulo menor que 1 centésimo. 6 não é par? É. Então, 6 somente C, 2 vezes x menos 3 menor que 1 centésimo. Opa! 6 somente C, 2 vezes o módulo de x menos 6 menor que 1 centésimo. 1 dividido por 100. Então, eu isolo o módulo de x menos 3. 1 dividido por 200. Então, 5 milésimos. Né? Multiplico por 5. 5 milésimos. Então, e é tudo 6 somente C. Eu não fiz nenhuma passagem esquisita aí, uma mágica. Tudo 6 somente C. Isso é verdadeiro. Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então, eu posso ver a implicação do final para o começo. Está aqui. Então, para que a minha conta fique perto do 5, estando entre 4,99 e 5,01, vocês têm que estar perto do 3, tem que pegar uma abscissa perto do 3, né? Com uma distância ao 3 de no máximo 5 milésimos. Se você pegar um x pertinho do 3, estando no máximo 5 milésimos, e fizer essa conta, 2x menos 1, ela vai estar acima de 4,99 e abaixo de 5,01. Gostaram dessa? Joia, né? Mas ainda está fácil. E se eu diminuir a minha precisão? Se eu quiser um erro menor ainda, perto do 5? Que tal um erro de 10 a menos 9, ou seja, nona casa decimal? Quão próximo do 3 eu tenho que estar para que a minha conta esteja perto do 5, mas bem perto mesmo do 5, ou seja, esteja acima de 5 menos 10 a nona negativo, ou abaixo de 5 mais 10 a menos 9, ou seja, 5 vezes 0,00000, o número 1 lá na nona casa, né? Ou acima de 4,99999, você põe lá 10 números 9 depois da vírgula. Eu quero acima de 5 menos 10 a menos 9 e abaixo de 5 mais 10 a menos 9. Estou lá na nona casa decimal. Aí eu quero ver você me dar um intervalo, né?
perto do 3, de maneira que a minha conta esteja com 8 casas decimais corretas perto do 5 lá. Tá vendo? É noção de limite. Como é que eu vou fazer? Bom, essa pergunta em linguagem natural se traduz nessa sentença. Descubra um número delta, descubra um número delta, bem pequeno, de maneira que a distância entre o x e o 3, sendo menor que esse delta, de maneira que o seu número x esteja bem perto do 3, me implique que a minha conta vai estar bem perto do 5, ou seja, a distância entre o f de x e o 5 seja menor do que 10 a menos 9. Eu tenha 8 casas decimais corretas. Vou copiar a última desigualdade modular. Tá? Agora já está mais fácil. O que eu vou fazer? Qual é a minha conta? 2x menos 1. Menos 5 menor que 10 a menos 9. Percebeu o que eu vou fazer? 6 somente C, 2x menos 6 menor que 10 a menos 9. O 6 é par. Isso 6 somente C, 2 vezes o x menos 3 menor que 10 a menos 9. 6 somente C, módulo do produto do módulo do 2 é 2. 2 vezes x menos 3 em módulo menor que 10 a menos 9. Isolo o módulo de menos 3, certo? Eu tenho o número 1 lá na nona casa. Vou multiplicar por 2, depois multiplico e divido por 5. Eu vou obter módulo de x menos 3 menor que 5 vezes uma casa decimal para a direita lá. 5 que multiplica 10 a menos 10. Vejo a implicação da direita para a esquerda. Ou seja, se você pegar no número x perto do 3, de maneira que o módulo dele é menos 3, que a distância dele é o 3, seja inferior a 5 vezes 10 a menos 10, inferior a 5 lá na décima casa decimal, a sua conta terá 9 casas decimais, terá 8 casas decimais precisas, corretas. A distância entre a sua conta f de x e o 5 será inferior a 9 casas decimais. Gostou? Gostou dessa? Muito bem. Está percebendo que as passagens são as mesmas? E se quisermos que f de x fique mais próximo ainda do 5? Quão próximo de 3 deve estar x para que f de x diste do 5 menos que 10 a menos 30 unidades? 10 a menos 30, olha, deve ser 0 ponto. Aí você anda 30 casas decimais. Descubra um delta para mim, então, de maneira que a distância do x ao 3 inferior a esse delta faz com que a minha conta f de x erre o número 5, esteja perto do número 5, distando no máximo 30 casas decimais dela, do número 5. Como é que eu vou fazer? As mesmas coisas. Só que eu escrevo 10 a menos 30 agora, do lado direito. Ó, 10 a menos 30. A última passagem é minha, eu vou dividir por 2. Eu multiplico por 5, divido por 5. Aí eu vou escrever, aumento uma casa decimal. 5 vezes 10 a menos 31. Gostaram dessa? Então, se você quer uma precisão de 30 casas decimais, você tem que pegar 5 vezes 10 a menos 31 aqui para ser seu delta. Gostou? Percebeu? Olha, se você, em vez de 10 a menos 30, você fala, mas e se eu for 10 a menos 1 milhão? As passagens são as mesmas. Perceba, eu vou conseguir tornar o f de x arbitrariamente próximo de 5. Eu sou o árbitro. Eu é que sou o árbitro. Desde que x fique suficientemente próximo de 3. Eu consigo isso. Percebeu as passagens que foram feitas? Aí o Homer pensando, O Homer só tem um neurônio, Geralmente ele pensa em cerveja. Mas ele está pensando. Consegue fazer isso? Consigo. Veja, se você escolher um número epsilon arbitrário, olha ali agora do lado direito da desigualdade, o epsilon. Eu comecei com esse epsilon aí,
era 1/10. Depois eu peguei 1/100. Depois eu peguei 10 a menos 9. Depois eu peguei 10 a menos 30. E agora? Agora esse epsilon é 10 a menos quanto? Ele é pequeno. Tão pequeno quanto eu queira. Ele é arbitrário. Ele é arbitrário. Eu escolho ele pequeno, tão pequeno quanto eu queira. E eu vou descobrir o valor desse delta. Claro, o delta vai ser menor que ele ainda, vai ser bem pequeno. Quer ver como é que ficam as contas? Vamos refazer as passagens. Então agora eu vou pôr um epsilon. Esse epsilon é um número bem pequeno. Ok? O f de x é 2x menos 1. Todas as passagens são sem somente c. 2x menos 6. Sem somente c, o dobro do x menos 3. Módulo do 2 é positivo. E o que eu vou fazer agora no final? 6 somente c. Módulo de x menos 3 menor que epsilon sobre 2. Lembra? Eu estava sempre dividindo por 2 aquela medida arbitrária. E fazendo a conta epsilon sobre 2 e exibindo a minha resposta. Então, se você me fornece um epsilon arbitrariamente pequeno, que é tão pequeno quanto você queira, eu descubro um delta. Basta dividir por 2 aquela medida que você me deu. Não interessa se é 1/1000. É muito pequena, mas eu sempre vou conseguir tornar essa sentença verdadeira, a sentença que está grifada em vermelho. Então, sempre eu vou conseguir uma medida delta pequena, de maneira que, estando perto do 3, estando no máximo essa conta epsilon sobre 2, o meu f de x vai estar próximo do 5, distando no máximo aquela medida arbitrária. Ok? Então, essa é a demonstração, né? Essa é a definição, o que a gente faz para obter a definição precisa de limite, né? Que apareceu já limpa dessa maneira meados do século XIX. Interpretação dessa manipulação algébrica aqui. Então, vou pensar no registro gráfico agora, né? Então, eu vou pensar no 3 aqui na abscissa. Eu tenho uma figura maior aqui. Bom, vou chegar lá. O 3 aqui na abscissa 3. Aqui eu estou marcando o autor, né? Figura do livro, né? 3 menos delta, 3 mais delta. E ali tem o número 5 no eixo y, que é o limite, L. E aí eu estou marcando ali 5 mais epsilon, 5 menos epsilon. Ok? Então, para que o meu f de x fique acima de 5 menos epsilon e abaixo de 5 mais epsilon, eu preciso descobrir um delta no intervalinho, de maneira que se o x estiver perto do 3, dentro desse intervalinho, módulo de x menos 3 menor que delta, vai me implicar que a minha conta f de x está perto do 5. Módulo de f de x menos 5 menor que epsilon. Graficamente, a gente dá para pensar dessa maneira. Certo? Escolhido o epsilon, por menor que seja, é possível determinar um delta de maneira que aquela implicação fique verdadeira. Então, fornecendo esse epsilon aqui arbitrário, tão pequeno quanto se queira, você deverá ser capaz de descobrir esse delta aqui, de maneira que o seu f de x caia dentro do intervalo 5 menos epsilon, 5 mais epsilon. E, então, dado esse epsilon pequeno, devo descobrir esse delta, de maneira que o meu f de x caia lá dentro. Se para qualquer epsilon eu conseguir fazer essa conta, como no exemplo onde eu comecei a exposição, se eu conseguir, sempre que você me der um epsilon, qualquer, por menor que ele seja, eu exibir para você esse delta, eu estou provando para você que esse limite tende a 5. Essa noção de controlar arbitrariamente a aproximação de f de x de L mediante suficiente aproximação de x a A é que se efetivou com o Cauchy que utilizamos até hoje. Por isso é que a definição de limites de uma função está apresentada no livro dessa maneira. Seja uma função definida no intervalo aberto, contém o abscissa A, exceto principalmente no próprio A. Dizemos que o limite de f de x quando x tende a A é L, e escrevemos limite do f de x com x tendendo a A é igual a L. Se para todo número epsilon fornecido, aqui é o da direita, se você
se para todo número epsilon positivo colocado aqui, você for capaz de descobrir um delta, se existir um delta, de maneira que a distância entre o x e o a menor que delta, implicar que a conta f de x dista do L um número menor que o epsilon fornecido, o limite será L. Essa é a definição precisa de limite. Okay? É dessa maneira que a gente define e prova todas aquelas propriedades de limites e o teorema da desigualdade, o teorema do confronto. É com essa definição lógica aqui. Com essa definição a gente vem provando todas as propriedades e a gente prova tudo que tem no livro de cálculo. Podemos interpretar a definição com um diagrama de flechas. Sim, o livro também traz uma ilustração para você não ficar só lendo essa sentença matemática, né? Tem essa explicação aqui, né? Fornecido o epsilon, você descobre o delta para qualquer epsilon, você tem que descobrir esse delta. E tem também esse desenho, essa indicação aqui, né? Se você pensar no contradomínio, aqui do lado da direita, né? Você estará errando o número L, né? Errando no máximo, por um erro no máximo epsilon fornecido, né? Se você descobrir um intervalinho aqui em torno do A, com raio delta, de maneira que se o seu x estiver dentro desse intervalo, a sua conta f estará dentro do intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Aqui, certo? Opa, para frente aqui, ó. Voltei aqui, ó. Ok? Estando aqui, você descobrindo esse delta, para qualquer x aqui, no intervalinho azul, a sua conta estará ali perto do L, distando no máximo epsilon. Se a pessoa diminui o epsilon, você refaz a sua conta e diminui o seu delta. Se sempre você conseguir obter o delta, para qualquer epsilon fornecido, a definição do limite estará satisfeita. As ilustrações mátricas dado arbitrário. Sim, então temos ainda a visão, aquela visão do gráfico, né? Aquela visão do gráfico. Dado um epsilon em torno do L, no caso da, né? Estou pensando no limite de x tendendo a A de uma função f de x, ser L. Dado esse controle epsilon, essa medida arbitrária epsilon, muito pequena, você deve ser capaz de descobrir esse delta de maneira que qualquer x pertencente a menos delta mais delta caia lá dentro, qualquer conta f de x cai dentro do intervalo L menos epsilon, L mais epsilon, né? Conforme eu grafei aqui no gráfico da função. Perceba que nessa ilustração do livro, o autor até põe um pontinho vazado ali, porque o f do A não precisa estar ali. O f do A pode nem existir, pode estar lá em cima, pode estar lá embaixo, né? Cálculo de limite, nós não fazemos a substituição do x por A. Nós chegamos perto do A. Ok? E aí, diminuindo o epsilon, você diminui o delta, né? E ele faz essa ilustração no livro lá, fechando o epsilon, você fecha o delta, né? Aí o primeiro exemplo dele, onde você vai usar um gráfico. Use um gráfico para determinar o número delta, tal que módulo de x menos 1 menor que delta implique que, olha a conta, x ao cubo menos 5x mais 6 menos 2 menor que 0,2. Então, está fornecendo para você um epsilon igual a 0,2. Você deve descobrir um delta de maneira a tornar essa sentença verdadeira. Ou seja, quão próximo, agora a linguagem coloquial, olha que legal. O autor vai mostrar para você, né, como é que você resolve esse seguinte problema aí. Quão próximo do 1 eu devo pegar o x, de maneira que essa conta aqui, x cubo menos 5x mais 6, fique próxima do 2, errando esse número 2 por no máximo 2 décimos. Tá certo? A ilustração. Eu não sei como é que é o gráfico da função, mas estou recebendo um epsilon 0,2, estou recebendo um epsilon 0,2. O meu A aqui no caso é o número 1, olha o módulo da esquerda. Distância do x ao 1, menor que delta. Então eu recebo um epsilon de 0,2, vou fazer contas e exibir o número delta, que também vai ser pequeno. Tá certo? Então vamos lá. Eu vou pegar agora as ilustrações que eu criei, que eu vou usar o exemplo do livro e fazer no GeoGebra. Então eu abri um arquivo
inserir a definição da função, que é x cubo menos 5x mais 6, para ver o gráfico dela. Inserir a equação y igual a 2, que é a minha altitude 2. Inserir a equação x igual a 1 para ter essa reta vertical, x igual a 1, tá? E por padrão, se você fizer esses 3 comandos, você vai ver uma ilustração semelhante a essa. Plotei a reta y igual a 2, plotei a reta x igual a 1 e em azulzinho aí está o gráfico da minha função cúbica. Ok? Então dá para perceber por ali que quando eu me aproximar da abscissa 1, a minha conta se aproxima do 2. Tá certo? Agora, o autor fornece para você, voltando aqui, o autor te fornece um epsilon de 0,2, ou seja, quão próximo do 1 você pode pegar o x de maneira que a sua conta esteja acima de 1,8 e abaixo de 2,2. Ele está fornecendo o epsilon para você, 2,2. Então, eu vou plotar mais duas retas de equação 1,8 e 2,2. Certo? Que é 2 menos o epsilon fornecido e 2 mais o epsilon fornecido. Tá? Aqui, mais duas retas. Aí eu já dei um zoom para ficar bonito aqui no seu slide, né? Tá vendo o traçado do gráfico? Então eu tenho uma faixa, estou vendo uma faixa 2 menos epsilon, 2 mais epsilon. Eu preciso descobrir uma faixa em torno do 1, de maneira que a minha conta f de x fique inteiramente contida dentro daquela faixinha vermelha lá. 2 menos epsilon, 2 mais epsilon. Então, né, eu dando o zoom aqui, ó, aí eu vou dar um zoom. Então eu vou dar o zoom nessa região aqui e vou clicar com o mouse. Lá no GeoGebra tem o artifício, quando você clica com o mouse, ele dá as coordenadas x, y do seu clique, de onde você está apertando o botão esquerdo do mouse, né? Então, usando isso, tá, eu consigo saber que as coordenadas dos pontos B e E, aqui mostrando, ó, coordenada desse ponto de intersecção e coordenada do ponto de intersecção, são 0,91, altitude 2,2 e 1,12, altitude 1,8. Tá certo? Você pode, como eu marquei o ponto, você lá no GeoGebra, você pode pedir a ponto de interseção. Pegar uma ferramenta ponto de interseção, clicar, ele já fornece o B e o E e fornece na coluna algébrica, ele fornece para você as coordenadas. Então veja, qual é o número mais próximo de 1? Qual é a abscissa mais próxima de 1? 1,12 ou 0,91? Quem está mais próximo do 1? Qual é o menor? É o 0,91, né? Então, o 0,91, tá, a distância dele ao 1 é de 9 centésimos. E a distância do ponto da abscissa do E ao 1 é de 12 décimos, né? 12 centésimos. Então, a menor é de 0,9. Então, eu vou escolher como delta no máximo 0,09, 9 centésimos. Certo? Eu vou pegar essas distâncias aqui, peguei a menor. Então, se você estiver longe do número 1, distando no máximo 9 centésimos, a sua conta vai estar acima de 1,8 e abaixo de 2,2. Descobri o delta. Quando você me deu 0,2 de epsilon, eu fiz a minha conta, a faixa, e descobri usando o gráfico. Tá certo? Provei que o limite é 2? Não provei. Para provar que o limite é 2, em vez de receber 2 décimos, eu tenho que receber um epsilon genérico. E eu tenho que exibir uma conta e dizer para você, olha, divida por 10, tire a raiz quadrada, faça isso, aí vai dar certo. Aqui foi um caso especial de um epsilon que eu descobri um delta. Tá? Aí, ó, estou chamando a atenção. Não mostra que a função tende a 2 quando x tende a 1. Para mostrar isso, seria necessário descobrir uma seção para delta que tornasse essa sentença verdadeira para todo o epsilon, por menor que ele fosse, esse epsilon aí. Tá? Mas é um exemplo de uma exploração. Então tem alguns na lista lá para você usar, dá para usar o GeoGebra. Depois eu faço outros parecidos com isso aqui na aula de exercício. Exemplo 2. Então vamos lá. Já passamos da metade, estamos um pouquinho além da metade. Vamos, segundo exemplo, ainda estamos no exemplo 2, gente. Demonstre que, agora sim, demonstre que limite de 4x menos 5 quando x tende a 3 é igual a 7. Intuitivamente, o que você pensa? A aguinha aqui.
4 vezes um número próximo de 3 tende a 12, 12 menos 5 tende a 7, faz sentido, né? Mas quando está pedindo assim um exercício como esse, demonstre, é para você usar a definição de limite, que era do Cauchy, que era do século XIX. Não é para ficar usando propriedades, não, é demonstrar. Veja então o que se pede, não é uma exploração. Devemos exibir um delta para qualquer valor de epsilon fornecido, por menor que ele seja, de maneira que essa sentença da definição fique verdadeira. E qual é a sentença da definição? Módulo de x menos a menor que delta, implicando módulo de f de x menos o seu L menor que epsilon. Certo? Então, o meu L é 7, o meu f de x é 4x menos 5, o meu A é 3. Então, ok? Eu vou fazer a substituição. Ó. Então, eu tenho que descobrir um delta que torna essa sentença verdadeira aqui, a do meio da tela, para qualquer epsilon fornecido, por menor que ele seja. Módulo de x menos 3 menor que delta, implicando que 4x menos 5 menos 7 menor que epsilon. Ou seja, a conta 4x menos 5 está errando o número 7, errando por um errinho que em módulo é menor do que o epsilon que está sendo fornecido, que é genético. Pode ser um milionésimo, pode ser um bilionésimo, por aí afora. Vamos iniciar nossa resolução pegando a desigualdade modular do lado direito. Vou escrever isso aqui no começo da tela, então. 4x menos 5 menos 7 menor que epsilon. 4x menos 5 menos 7 menor que epsilon. Menos 5 menos 7 é menos 12. Observe, menos 12 é um múltiplo de 4. Então, 4x menos 12 pode ser fatorado como 4 vezes x menos 3, sem somente c. Módulo do produto, produto dos módulos. Módulo do 4 é positivo, ele é 4. Obteve o módulo de x menos 3 que eu queria, da definição. Veja, eu vou dividir o epsilon por 4, dividindo o epsilon por 4. E aí eu posso ler essas implicações da direita para a esquerda, de baixo para cima. Se você estiver longe do 3, distando no máximo epsilon sobre 4, a sua conta vai estar errando o 7 por no máximo epsilon. Não interessa qual o valor de C, pode ser um bilionésimo. Desde que eu esteja longe do 3, distando no máximo um bilionésimo, dividido por 4, a minha conta cai dentro do controle 7 menos epsilon, 7 mais epsilon. Percebe? É simples, é isso. Fiz a demonstração. Né? Tem-se e a desigualdade do 7 aqui, a função menos o módulo do 7 é menor que epsilon, se você estiver longe do 3, distando no máximo epsilon sobre 4. Ok? Para qualquer epsilon arbitrário, por menor que seja, é suficiente escolher delta igual a epsilon sobre 4 e dessa maneira se tem, ó, módulo de x menos 3, positivo, né? Porque nunca vai ser 3, o x menor que delta, implicando módulo de x menos 3, vou substituir por epsilon sobre 4. Isso implica que, multiplicando por 4 os dois lados da desigualdade, eu tenha 4 vezes o módulo de x menos 3 menor que epsilon, e aí eu passo o 4, que é positivo, dentro do módulo, e aí eu distribuo escrevendo 4x menos 12, e agora eu escrevo aquele 12 lá como menos 5 menos 7. Ok? Então eu mostrei que a sentença, a implicação da definição é verdadeira. Está demonstrada. Ok? Eu escolho o delta igual ao epsilon fornecido dividido por 4, por menor que esse epsilon seja fornecido. Aqui uma ilustração então da situação, né, de 4x menos 5. Dado esse epsilon, aqui está piscando aí na sua tela, né? Dado um controle epsilon qualquer, muito pequeno, eu consigo exibir um delta lá embaixo, ó. Consigo exibir aquele delta. Basta com que eu divida a medida epsilon fornecida por 4. Eu determinei esse delta de maneira que, para qualquer x ali naquele intervalinho, a minha conta f de x cai dentro de 7 menos epsilon, 7 mais epsilon. Está demonstrado. Bom, aquela definição é definição para limite... Cadê eu aqui no centro? Aqui. Opa, aqui.
Aquela definição dada lá é a definição para limite total. Existem definições precisas para limites laterais. Então vamos ver. Como é que fica a definição de limite lateral à esquerda? Bom, eu digo que o limite de f de x, quando x tende a A pela esquerda, é um número L, se para qualquer número epsilon positivo, bem pequeno, qualquer controle que eu vou marcar em torno do número L, né, lá no eixo dos y, eu for capaz de descobrir, ou seja, houver um número epsilon positivo, de maneira que, olha aqui, não tem módulo mais do lado esquerdo aqui, mas tem uma desigualdade, ó, de maneira que, se o seu x estiver próximo do A pela esquerda, entre A menos delta e A, tá vendo? É pela esquerda. Se o seu x estiver próximo do A pela esquerda, distando no máximo delta pela esquerda, a sua conta f de x estará errando o número L por no máximo epsilon, módulo de f de x menos L, menor que epsilon. Essa é a definição de limite, precisa de limite pela esquerda. Temos a definição de limite à direita de maneira análoga. Dado um número epsilon, se houver um número delta tal que A menor que x menor que A mais delta, tá vendo? Ó, o número x está perto do A, mas está à direita do A. Se o seu x estiver à direita do A, distando no máximo delta dele, a sua conta f de x vai estar bem perto do L, né, módulo de f de x menos L, menor que aquele erro fornecido epsilon, por menor que ele seja. Então, fornecido o epsilon, você deve ser capaz de desvio o delta. Ou se houver esse número delta, e de maneira que essa implicação seja verdadeira, o limite pela direita estará satisfeito. Então, nós temos aqui, voltando, as definições de limite pela esquerda e limite pela direita. Aí no livro, definição 3, definição 4. Ok? Aí no limite à direita e à esquerda não tem aquele módulo de x menos A, porque ou o x está à esquerda do A, né? Nesse caso aqui da tela, ou à direita do A. Terceiro exemplo. Use a definição para mostrar que o limite de raiz de x, quando x tende a zero, pela direita é igual a zero. Então vamos lá, estamos caminhando para o final da sessão. Então, dado um epsilon maior que zero, por menor que ele seja, você deve ser capaz de determinar o número delta de maneira que, veja, a função é uma função definida apenas só pela direita mesmo, né? Do zero, né? Definida em zero mais infinito. Então, dado um controle epsilon, por menor que ele seja, eu deverei ser capaz de determinar o número delta, de maneira que se o x estiver perto do zero, distando no máximo delta, olha bem a sentença que está escrita, x perto do zero, distando do zero, no máximo delta, tá vendo? Eu não fiz o desenho do intervalinho, mas ó, zero à esquerda, zero mais delta, e o x está ali no meio. Se você descobrir esse raiozinho, delta, medido à direita, de maneira que para x nesse intervalo, a sua conta raiz de x diste do zero um número menor que epsilon, você estará provando pela definição que aquele limite lá vai dar zero. O L, no caso, o L é zero, tá vendo? A altitude L é a zero. Então vamos ver se a gente é capaz. Começo escrevendo a desigualdade da direita. Raiz de x menos L, que é o zero, menor que epsilon. Tá certo? Bom, como é zero, né? Raiz de x dentro do módulo. Mas raiz de x dentro do módulo menor que epsilon são números positivos, tá? Isso acontece se o quadrado do x for menor que o quadrado do epsilon. Aí, o quadrado dessa raiz quadrada, que é um número x é positivo, é o próprio número x, que ele é positivo, né? Isso acontece se ele for menor que epsilon ao quadrado. Então, dado epsilon maior que zero, veja só, devemos escolher delta igual a epsilon ao quadrado. Esse epsilon é pequeno, tipo 1/10. Aí na minha conta aqui, 1/10 ao quadrado vai dar 1/100. Percebe que o delta é pequeno mesmo? Ele é menor do que o epsilon, geralmente é menor. Então, eu escolho epsilon ao quadrado.
Então, se o x estiver perto do zero à direita, entre o zero e o epsilon ao quadrado, veja, né, ó, x é menor que epsilon ao quadrado, isso vai me implicar, e ele é positivo, isso implica que a raiz dele é menor que a raiz de epsilon ao quadrado, mas, como tudo é positivo nessa implicação aqui, o módulo do raiz de x é menor que o epsilon. Se eu tenho módulo de raiz de x, basta com que eu escreva um menos zero dentro do módulo. E aí a definição está satisfeita. Então dá para a gente provar que a raiz de x, que o limite de raiz de x quando x tende a zero pela direita é zero. Exemplo 4. Demonstre por definição que o limite de x ao quadrado quando x tende a 3 é igual a 9. Sim! Sim! Este exemplo é importante para mostrar para você que nem tudo é fácil no cálculo do limite pela definição. Preste atenção nesse exemplo aqui, você vai ver que ele é capcioso. Tem uma jogada ali que é capciosa. Eu vou tentar fazer passo a passo para vocês. Vamos lá, exemplo 4. Vou mostrar para a definição, né? Porque intuitivamente você fala, olha, estou perto do 3 ao quadrado, perto do 9. Faz sentido, mas o autor quer que você mostre pela definição. Então vamos lá. Eu deverei, dado um epsilon pequeno, eu deverei ser capaz de determinar o número delta, tal que módulo de x menos 3 menor que delta, implique que f de x, quem é meu f de x? É o x ao quadrado. Quem é meu L? É o 9. Módulo de f de x menos 9 seja menor que aquele controle epsilon fornecido, por menor que ele seja. Então, vamos lá. Vamos iniciar reescrevendo a última desigualdade. Módulo de menos 9 menor que epsilon. Ok? Aqui, ó, peguei a da direita, reescrevi ali. X quadrado menos 9, isso acontece muito aí no livro de cálculo, você vai perceber que é uma diferença de quadrados. É um a quadrado menos b quadrado, então é a menos b vezes a mais b. Então isso é x menos 3 vezes módulo de x mais 3. Tá? Sem somente ser esse produto menor que epsilon. Módulo do produto é o produto dos módulos, então, sem problema, módulo de x menos 3 vezes módulo de x mais 3 menor que epsilon. Né? Aí você volta aqui na sua definição e fala assim, eu quero isolar o módulo de x menos 3. Vou isolar o módulo de x menos 3 e descobrir quem é o delta. Porque vai aparecer lá epsilon sobre 2, epsilon sobre 4. Vamos lá. Gostaria de pegar essa expressão da direita ali e passar dividindo o módulo de x mais 3 embaixo do epsilon. Né? Aí você falaria, eu tomo delta igual ao epsilon sobre módulo de x mais 3. Não. X mais 3 não é um número, eu não posso fazer isso. Eu só posso passar dividindo se ele for um número, aquele x é uma variável. Tá? E aquele módulo de x mais 3, na reta real, é a distância do seu número x, que está andando, está variável ali, ao ponto menos 3. Você está percorrendo um x perto do 3, e aquele módulo que você quer colocar no denominador é a distância desse x ao menos 3, ao oposto do a, que você está se aproximando do a. Então você tem um probleminha aí. Essa expressão aí não é um número. Ela expressa a distância do x ao número fixo menos 3. Quando pensamos no limite, consideramos que x se aproxima de 3. Então, vou pôr um desenho aqui. Ó. Então, o nosso x está se aproximando do 3. Olhe para o lado direito desse desenho que eu estou mostrando para você. X está se aproximando do 3. Então, vamos fazer o seguinte. Como ele está perto do 3, eu vou pegar, né? Vou considerar que esse x esteja distando no máximo 1 desse número 3. Então, vou considerar que ele esteja entre o 2 e o 4. Tá vendo? Eu já estou colocando uma restrição para o delta. Estou falando assim, ó,
é menor do que 1, esse delta. No máximo é 1, então é menor do que 1. Então veja, se eu considerar o x entre o número 2 e o número 4, ou seja, se no futuro meu delta lá for no máximo 1, né? O módulo que me atrapalha, que é o módulo de x mais 3, é a distância desse x ao número oposto, lá o menos 3. A pior coisa que pode acontecer, agora olha a tela aí, ó. A pior coisa que pode acontecer é esse x estar lá em cima do número 4. Se ele estiver grudadinho lá, se ele estiver grudando no número 4, qual é a distância desse x ao oposto, menos 3? É no máximo 7. Então aquela expressão módulo de x mais 3 que eu gostaria de pôr no denominador, na verdade aquela expressão lá, é no máximo um número 7. Desde que eu pegue x perto do 3, estando no máximo 1, né? Não muito longe do 3. Ok? Então, aquele produto lá, ó, módulo de x menos 3 vezes módulo de x mais 3 menor que epsilon, pode ser reescrito da seguinte maneira. Ó. O segundo módulo, distância do x ao menos 3, que é o segundo módulo, pode ser trocado por um número 7, porque aquilo lá é no máximo 7. Certo? Então, 7 vezes a distância de x ao 3 implica que módulo de x menos 3 vezes módulo de x mais 3 é menor que epsilon. Ok? E, finalmente, então eu posso escrever que o módulo de x menos 3, sendo menor que epsilon dividido por 7, porque daí, nesse meu raciocínio, aquela distância lá é no máximo 7, então, se essa distância x menos 3, do x ao 3, for no máximo epsilon sobre 7, eu tenho essa implicação. Eu tenho essa implicação da direita para a esquerda. Então, eu fico com duas condições aí, ó. Então, para resolver esse problema, eu fico com duas condições. Dado um número pequeno epsilon, devemos escolher delta de maneira que x esteja no intervalo 2, 4, olha como é que eu estou escrevendo, 3 menos 1 ou 3 mais 1, né? E que também esteja no intervalo 3 menos epsilon sobre 7 e 3 mais epsilon sobre 7. Ok? Então agora é a hora de falar assim, olha, mas eu quero que ele esteja nesse intervalo entre 2 e 4 e também esteja no intervalo 3 menos epsilon sobre 7, 3 mais epsilon sobre 7. Agora, esse epsilon aí, de repente, pode ser dado para você um número 50, número 80. Essa divisão aí vai ser muito maior do que 1. Então você pegue o x entre 2 e 4. Mas às vezes esse epsilon é pequenininho mesmo, é 1 milionésimo, é 1 bilionésimo. Aí essa divisão por 7 vai ficar bem menor. Esse intervalinho dado por essa desigualdade de baixo aí vai ser bem menor do que o intervalo 2, 4. Então eu tenho que pegar o menor dos números. Tá? Então devemos tomar delta, o menor dentre esses dois números, o 1, que é um número fixo, e essa conta epsilon sobre 7. Se a sua conta epsilon sobre 7 for bem pequena, menor que 1, você pega ela para ser o delta. A definição estará satisfeita. Se o seu epsilon for grande, tipo 70, aí você vai dividir e vai dar 10. Aí você pega o número 1 para ser seu delta. Dessa maneira você não vai errar. E nós temos uma maneira matemática de dizer isso aí, que é eu vou escolher o menor entre esses dois números ou entre essas duas contas. A gente coloca mínimo do conjunto. Então eu vou pegar delta como mínimo entre o número 1 e a conta epsilon sobre 7. Você me fornece o epsilon, eu divido sobre 7. E comparo. É menor que 1? Então eu vou pegar o delta menor que epsilon sobre 7. Se você receber um epsilon e fizer a conta, deu 3, não, então eu vou pegar o número 1. Assim você nunca erra. Então o seu delta tem que ser tomado como mínimo entre 1 e epsilon sobre 7. Certo? E de onde veio esse 1 aqui? Eu que escolhi, voltar com aquele, ó, eu que escolhi. Entre 2 e 4, ok? Estou dizendo que o x está perto do 3, mas não está muito longe do 3. No máximo distando 1. Aí aparece o número 7, aí eu faço as passagens. Bom, então a minha resposta é que o delta, tomado como mínimo de 1 e epsilon sobre 7, funciona. Aí eu faço. Se for escolha for o número 1,
eu tenho a aplicação da sentença, rapidamente, joinha. Cadê? Eu na tela aqui. Joinha. E se for o epsilon sobre 7 for menor do que 1, eu faço a substituição. Tá? Aí faço as passagens. Cancelo 7 com 7. Eu vou obter x ao quadrado menos 9 menor que epsilon. Ok? Então está demonstrado pela definição que o limite de x ao quadrado quando x tende a 3 é igual a 9. Observação minha, então. Este é um exemplo no qual o valor do número delta depende de uma escolha entre um número fixo, no caso 1, e uma fração do número epsilon. Veja, os exemplos anteriores eram lineares. Esse exemplo é quadrático. A coisa piora se você tiver um monômio de ordem 3, se você tiver um seno, se você tiver um EAX, um log, para ser sua função, aí fica muito difícil ficar provando limite pela definição. Mas nós vamos ter outras ferramentas para não precisar provar pela definição. Tá bom? Observação minha, não ficaremos demonstrando limites pela definição, pois nos casos em que a função não é uma função linear nem a quadrática, a determinação da expressão do número delta é muito difícil. Tá bom? Bom, bem no finalzinho aí, como é que fica? Porque a gente viu intuitivamente aqueles limites laterais, né, que eram dados assim quando você vai fazer a conta, eles são explosivos, né, tipo 1 sobre x, né, os limites que dão mais infinito ou menos infinito, pela esquerda ou pela direita. Né? E como é que fica uma definição? Como é que a gente escreve uma definição para esses limites infinitos? Se o tal do infinito, que a gente escreve um oitinho deitado, aquilo não é número real, não é o número L. Como é que fica uma definição? Como é que eu vou fazer essa definição? Se essa noção de crescimento ilimitado não é um número real. Tem uma maneira, né? Bom, lembremos o comportamento de 1 sobre x quadrado quando x se aproxima do zero, né? Bom, a definição é a seguinte. Seja f definida no intervalo aberto contendo a, exceto possivelmente em a, porque vai haver uma explosão, a função não vai estar definida no número a na abscissa a. Tá? Esse limite do f de x será igual a infinito, denotado assim, igual a infinito. A definição, então, será infinito, significa que para todo número positivo m vai ser muito grande. Para todo número positivo m, há um número positivo delta, que vai te dar uma distância do x ao a, de maneira que a sua conta f de x fique superior ao m. Então, você me fornece o número m aqui no lado direito da definição. Você me fornece um número m muito grande, eu tenho que ser capaz de descobrir um intervalinho em torno do a, de maneira que essa minha conta fique maior que o m. Mas eu vou pegar o m igual a 1 milhão. Eu faço uma conta e diminuo a minha distância ao a, de maneira que a minha conta fique superior a 1 milhão. Não, mas eu vou pegar 10 a 500, elevado a 500. Eu diminuo e exibo um delta para você, de maneira que se eu estiver bem próximo do a minha conta f de x está bem além daquele 10 elevado a 1 milhão. Essa é a definição para limite infinito. Positivo. Tá? A ilustração aqui seria essa, né? Esse tipo de explosão, né, vai te dar que o limite da função quando x tende a é infinito, se para qualquer m muito grande, você exibir um delta, de maneira que as suas contas f de x, quando x está entre a menos delta e a mais delta, sejam superiores ao m. Se você aumentar o m, eu diminuo o meu delta. Para todo m eu descobri um delta, a definição estará satisfeita. Foi dessa maneira que nós limpamos aquela intuição de explosão infinita, transformando a noção intuitiva numa validade de uma sentença lógica. Então o homem dominou o infinitamente pequeno e dominou o infinitamente grande, transportando as noções intuitivas para a validade de implicações lógicas. Certo? E no caso do menos infinito? No caso do menos infinito, fica assim. O limite dessa função, quando x tende a é menos infinito, se para todo número n, aí no caso n é negativo, em módulo ele é muito grande, mas ele é negativo, você for capaz de exibir um delta, de maneira que as contas f de x para x estando entre a menos delta e a mais delta, fiquem, né, em módulos superiores a n, ou seja, fiquem com sinal negativo e inferiores a esse n. É o que está escrito aqui. Tá?
f de x fica inferior ao n. Esse n aqui é negativo, ó. Então, a definição. Tá bom? Então, a gente domina essa noção explosiva com sinal negativo, também transportando a noção explosiva para a validade de uma sentença lógica. A sentença tem que ser verdadeira. Dominamos o menos infinito. Né? E ele não é número real. É uma noção de explosão com sinal negativo. Então, essas são as duas últimas noções, né, de explosão, para vocês verem como é que você trabalha com a definição de limite infinito, para mais infinito ou para menos infinito. Né? Lembrando, essas figuras ajudam a gente a lembrar da definição formal de uma função, né? Definição formal de limite de uma função tendendo a uma abscissa quando há uma explosão para mais ou para menos infinito. Essas duas figuras, né? São figuras que estão lá no livro texto. Bom, aí você tem os limites infinitos laterais também, onde você, em vez de colocar uma desigualdade aqui com um módulo no começo da sua última sentença, você coloca uma desigualdade a menos delta, x menor que a, ou a menor que x mais delta. Então aí você tem limites infinitos, as definições de limites infinitos pela esquerda ou pela direita. Tá bom? Exercícios essenciais de seção 2.4. Então, reestude essa seção, faça pelo menos esses que eu estou falando para você, né? E a gente vê alguns deles ou outros que não estejam aqui nas nossas aulas de exercício. Tá bom? É uma seção, conceitualmente, ela é muito importante. A lista de exercícios não é muito grande, mas essencialmente ela tem que ser estudada, você tem que compreender o que está sendo explicado para você nessa sessão. Ok? Nos vemos então na próxima aula, no estudo da sessão 2.5.